Tecendo saberes. Você já deve ter usado várias vezes a palavra poesia. Nesta unidade também usamos muito a palavra poema, para nos referirmos a um texto em versos. Muitas pessoas usam os dois termos como sinônimos, mas há algumas diferenças. Poemas são textos escritos em versos e estrofes, que geralmente têm poesia, têm entonação. Mas poesia vai muito além dos poemas. Quando dizemos que alguma coisa é poética, é porque nos sensibilizou, nos fez sentir diferentes emoções: alegria, tristeza, saudade, revolta, amor. Podemos encontrar poesia em diferentes expressões artísticas, como nos desenhos, nas pinturas, nas fotografias, vídeos, entre outros. Primeira questão. Observe a foto, certo? O que te retrata essa foto? Certo? Qual é a expressão que o macaquinho faz com o cachorro? Ele expressa uma alegria, uma tristeza, uma saudade, uma revolta, um amor. Qual é a emoção que essa figura nos retrata? Segunda questão. É possível falar que essa foto é uma imagem poética? Isso é, que ela tem poesia? Pintura e poema. Vejam como o artista Stella Bonini se inspirou em uma pintura para escrever um haiku. Essa pintura foi feita por Vicente Van Gogh no ano de 1888, tarde de verão em Arles. Observando essa imagem, essa pintura, Stella Bonini recitou um poema. Tarde de verão, o sol artistanato coloriu o chão. Então, aqui nós temos dois tipos de linguagens. A linguagem não verbal, que é feita através de imagem, e a linguagem verbal, que é feita através de escrita, certo? Do poema propriamente dito. Veja que combinação de linguagens. Pintura e poema. Os sentidos das palavras. Falar uma coisa para dizer outra. Sentido real e sentido figurado. Primeira questão. Releia alguns versos do poema Voo e comparem com o texto reescrito. A. Trechos do poema. Antes que o mar se assanhe, antes que a noite chegue, enrolada no seu véu, antes que os grilos cantem, formando um grande coral. B. Trechos reescritos. Antes que o mar fique agitado, antes que a noite chegue com a escuridão, antes que os grilos criquilhem juntos. Alternativa A. Os versos reescritos com outras palavras têm o mesmo efeito do que estão no poema? Alternativa B. Vocês acham que o efeito é mais poético no trecho A ou no trecho B? Quando nos expressamos, podemos escolher entre sentido real ou sentido figurado, de acordo com a situação ou a intenção que temos. Qual é a diferença entre sentido real e sentido figurado? O sentido real é o sentido próprio das palavras, enquanto que o sentido figurado é outro sentido que as palavras podem assumir, podendo ser diferente do seu sentido próprio. O sentido figurado ajuda a criar imagens diferentes daquelas com que estamos acostumados na realidade.
Então, respondam essa primeira atividade, certo? Segunda questão. Releia estes versos. Sonha sonhos cor de aurora, sonha sonhos de luar. Agora explique como você entende as ideias a seguir. Alternativa A. Sonhos cor de aurora. O que significa a palavra, a expressão aurora? Alternativa B. Sonhos de luar. O que significa luar para vocês? Terceira questão. Você sabe o significado da palavra rio? Leia estas frases com bastante atenção ao emprego dessa palavra. Carlos ganhou rios de dinheiro em seus negócios. O rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Respondam. Alternativa A. Em qual das frases a palavra rio está no seu sentido real de um curso de água natural? Explique. Alternativa B. Qual é o significado da palavra rio empregada em sentido figurado? Quarta questão. Tia vai ler com vocês essa canção, cuja letra brinca muito com a linguagem figurada. Pé com pé. Acordei com o pé esquerdo, calcei meu pé de pato. Chutei o pé na cama, botei o pé na estrada. Dei um pé de vento, caiu um pé d'água. Enfiei o pé na lama, perdi o pé de apoio. Agarrei no pé de planta, despenquei com o pé descalço. Tomei pé da situação. Tava tudo em pé de guerra. Tudo em pé de guerra. Pé com pé, pé com pé, pé com pé, pé contra pé. Não me leve ao pé da letra. Essa história não tem pé nem cabeça. Vou dar no pé, pé quente, pé antepé, pé rapado, samba no pé, pé na roda. Não dá mais pé, pé chato. Pegar no pé, pé de anjo. Beijar o pé, pé de meia. Meter o pé, pé de moleque. Passar o pé, pé de pato. Ponta do pé, pé de chinelo. Bicho de pé, pé de gente. Finca o pé, pé de guerra. De orelha em pé, pé atrás. Pé contra pé, pé fora. A pé, pé frio. Rodapé, pé. Essa canção foi escrita por Sandra Pérez e Paulo Tatiti. Pé com pé. Quinta questão. Alternativa A. Descubram e copiem 2 versos em que a palavra pé possa ter sido empregada em sentido próprio. Alternativa B. Copiem 2 versos em que a palavra pé esteja sendo empregada em sentido figurado. Sexta questão. Leia os quadrinhos e responda ao que se pede. Peguei! 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 O bicho está pegando hoje, hein? Qual? Não tem graça. A expressão "o bicho está pegando" foi
empregada tanto no sentido real quanto no sentido figurado. Explique os dois sentidos, sentido real e o sentido figurado. 7ª questão. Leia os poemas e veja como o poeta empregou a linguagem figurada. A. No prédio onde moram outros meninos loucos da vida, de estarem sozinhos, como eu, que até hoje não apertei a companhia do vizinho. B. Cheguei em casa com a cabeça cheia de grilos, mas não deu no Jornal Nacional e a família não ficou sabendo. C. Escreva significados possíveis para cada expressão. Loucos da vida, com a cabeça cheia de grilos. O que vocês acham que essas duas frases significam? Alternativa D. Escreva versos ou frases usando uma dessas expressões no sentido figurado.